Melo, quais as principais partes de um amplificador? Basicamente, o amplificador é dividido em três partes. A gente tem a seção de pré-amplificador, que é onde se fazem os ajustes, né, ajustes de equalização, volume, etc. A parte de potência, que amplifica exatamente isso que a gente regulou, esse timbre aí, ele amplifica esse timbre. O falante, que é o que produz o som. Melo, qual a diferença entre amplificadores de guitarra, teclado e baixo? Bom, a princípio, né, esses instrumentos eles produzem frequências, tem faixas de frequências diferentes de equalização, né? Então, assim, um amplificador de guitarra não é capaz de produzir os graves que um amplificador de baixo produz quando você liga o contrabaixo no amplificador correto. E isso acontece vice-versa com todos esses amplificadores. Então, o teclado tem uma faixa de frequência muito ampla, o de guitarra é mais baseado nas frequências dos agudos e o de baixo nos graves. Quer dizer, então, que não é interessante eu ligar um contrabaixo no amplificador de guitarra? Então, isso aí pode ser extremamente prejudicial. A gente pode exatamente danificar esse amplificador de guitarra, né? O falante não foi feito para suportar os graves que o baixo vai produzir. Isso pode acontecer vice-versa também, tanto no amplificador de ligar uma guitarra no amplificador de baixo, ou um teclado no amplificador de guitarra, no amplificador de baixo. Tudo isso daí pode danificar a aparelhagem. E a equalização dos amplificadores, como que funciona? Então, normalmente, né, as pessoas confundem a parte de equalização pensando que vai estar alterando frequências. Amplificadores de guitarra e de baixo, com raras exceções, eles trabalham com volumes de frequência. Tem um volume do grave, volume do médio e volume do agudo. E isso daí, na verdade, quando você equilibra essas frequências, você vai chegar no seu timbre. Então, muitas vezes, não é colocar mais grave que vai deixar o som mais grave. Às vezes é tirar um pouco do agudo e um pouco do médio. Então, o que vale é o equilíbrio entre essas frequências. Melo, qual a diferença entre cabeçote, caixa e um combo? Então, quando a gente tem um combo, o combo você está com todas as partes dos amplificadores unidas, né? Então você tem o pré, a potência, a parte que amplifica e o falante no mesmo gabinete. Com o cabeçote e a caixa, você tem a parte de pré-amplificador e potência no cabeçote e na caixa você tem os falantes. Isso aí é muito usado quando são amplificadores maiores, que geralmente a pessoa quer ligar um cabeçote em duas caixas, por exemplo, com 4 falantes de 12 cada uma, né? Para você ter muito mais som saindo pelos falantes. Como eu ligo o cabeçote na caixa? Então, para ligarmos o cabeçote à caixa, primeiro a gente precisa ter um cabo específico para isso. Normalmente, tem muita gente que acaba usando um cabo de guitarra para fazer essa função, um cabo P10-P10. Isso pode danificar o cabeçote. Então, o ideal é você usar um cabo speaker do tipo PT para fazer essa conexão do cabeçote à caixa. Em muitos casos é necessário, principalmente os amplificadores de guitarra, você fazer um ajuste da impedância para casar a impedância do cabeçote com a impedância da caixa. E como funciona a impedância? Então, quando a gente fala de impedância, normalmente os amplificadores de guitarra ou de baixo, eles costumam ser ligados em paralelo, né? As caixas em paralelo. Então, quando a gente vai ligar essas caixas, por exemplo, da Meteora, a gente tem um ajuste de 4 e 8 ohms. Geralmente você tem uma chave que você faz esse ajuste. Uma caixa da Meteora tem 8 ohms. Quando a gente liga duas caixas, a gente divide, então você vai passar a chave para 4 ohms para ligar duas caixas. Normalmente, se for 16 ou 8 ohms, vai ser sempre esse procedimento de você dividir. E quando você for ligar em duas caixas, você dividir. Melo, qual a diferença entre potência do amplificador e potência da caixa? Há uma grande confusão quando falamos da potência do amplificador e potência da caixa. A potência do amplificador é que manda, na verdade, em volume que está sendo produzido. Então, quando a gente pega um amplificador de 15 watts RMS, por exemplo, a gente liga numa caixa de 100 watts RMS, a gente está produzindo 15 watts RMS. A potência da caixa não influencia
né, nessa parte de potência do amplificador. O que você tem normalmente quando você usa uma caixa maior, vamos dizer, quando tem mais falantes, é que você tem mais falantes produzindo o som, então você tem mais propagação do som. E se eu tiver uma caixa mais fraca que a potência do amplificador? Então, se acontecer esse caso de você ter uma caixa mais fraca que a potência do amplificador, você vai danificar essa caixa, né? O falante ou falantes dessa caixa não irão aguentar e eles vão estragar, dependendo do tempo que você estiver usando. Quando a gente pensa no contrário, também se eu tiver uma potência muito baixa e uma caixa com uma potência muito alta, o que acontece? O amplificador ele não produz uma potência suficiente para fazer esses falantes vibrarem de maneira adequada, então o som fica muito fraco, né? Fica preso. Qual a diferença entre amplificadores valvulados, híbridos e transistorizados? Então, o amplificador valvulado, né, ele utiliza válvulas tanto na seção de pré-amplificador quanto na seção de potência. O híbrido, você tem válvula na seção de pré-amplificador ou, em alguns casos, só na seção de potência. Então, nos dois casos que a gente está falando, a gente mistura transistor com válvula e quando a gente pega o transistorizado, ele é completamente transistorizado. Essa diferença funciona só em amplificadores de guitarra? Não, tem muitos amplificadores de baixo também que são produzidos dessa maneira, né? A própria Meteora ela tem amplificadores das três classes para contrabaixo, tanto transistorizados, quanto híbridos, quanto valvulados. Sério mesmo? Eu não tenho conhecimento, não lembro de ninguém que toque baixo num valvulado. Tem muita diferença no som? Então, na década de 60 e década de 70, os amplificadores de baixo eram todos valvulados, né? Então você tinha um som sendo produzido, um som mais gordo e muitas vezes até saturado. E quem procura esse tipo de som hoje é quem está buscando aquele som do passado, aquele som vintage, né? O som bem mais encorpado, legal para blues, rock, para metal, essa onda. Comprei um Meteoro valvulado aqui. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Então, para todo tipo de amplificador valvulado, né, você tem que deixar ele ligado mais ou menos de 5 a 10 minutos antes de você plugar a guitarra. Quando você terminar de usar, se você for transportar, deixar ele desligado por um tempo para essas válvulas se esfriarem, porque se você transportar com a válvula quente, qualquer solavanco, batida, você pode quebrar o filete da válvula, então a chance de você danificar um amplificador é muito grande. Se você estiver viajando na estrada, é importante você ter um regulador de voltagem, no mínimo 2 kVA, para poder segurar, porque a energia no Brasil é muito ruim, pode ficar oscilando, até dentro da sua casa pode acontecer isso, né? E também falando da estrada, é ideal transportar os amplificadores no case, porque pode acontecer uma série de solavancos batidos na estrada e o amplificador valvulado é mais frágil, naturalmente. É comum falar, eu já ouvi muito falar disso entre os músicos, que o amplificador valvulado tem que ficar ligado por horas para alcançar um melhor timbre. Isso é verdade mesmo? Cara, não, isso é um mito, né? A galera costuma falar muito sobre isso, deixar o amplificador ligado por muitas horas para poder produzir o som. Ou normalmente o cara tá dentro do estúdio tocando por muitas horas e depois ele vira e fala, nossa, agora o amplificador chegou no ápice, mas na verdade o ouvido do cara que foi estragando com o tempo e uma hora ele tá achando que o som tá diferente, mas na verdade não tá. Eu posso dizer assim, a partir de meia hora que você deixou o amplificador ligado, você não vai ter nenhuma mudança drástica no timbre do amplificador. Melo, no amplificador valvulado tem uma chave de stand-by. Como que ela funciona? Então a chave de stand-by, né, ela serve para preparar o amplificador antes do uso, né, de você tocar, geralmente dá um tempo para aquecer as válvulas, etc. E no final, quando você também terminou de tocar, para ele preparar o desligamento do amplificador. Essa chave normalmente tem amplificadores maiores, amplificadores menores, com a wattagem pequena, normalmente você não acha essa chave de stand-by no amplificador. Quando eu tenho que trocar as válvulas do amplificador, e como que eu faço isso? Então, quando o amplificador começa a perder rendimento, né, o músico vai perceber, né, vai ter uma queda de volume, ou o timbre vai ficar meio apagado, você já não vai ter a resposta das frequências que você está acostumado a tocar no seu amplificador. Então isso daí é um sinal que está na hora de trocar as válvulas. Um set de válvulas normalmente dura de 1000 a 2000 horas de uso, dependendo do uso do amplificador, né, da forma de uso.
e dependendo também da marca da válvula, então isso tem uma grande variante aí. E sobre a troca, eu nunca recomendo que a pessoa faça essa troca porque, principalmente válvulas de potência, são necessários alguns ajustes no amplificador, não é simplesmente você tirar uma válvula e colocar outra. É necessário fazer um ajuste de base, então quando for fazer a troca das válvulas, leve para um técnico fazer. Qual a importância dos cabos no meu set? Então, normalmente os cabos são renegados, né? As pessoas costumam gastar muito nos instrumentos, muito no amplificador, muito em pedais e pouco em cabos. Os cabos são responsáveis exatamente para poder entregar, né, o timbre, a qualidade do instrumento que você comprou e pagou caro até um amplificador. Quando você bota um cabo vagabundo no meio, você está exatamente estragando o som desse instrumento até chegar no amplificador. E outra coisa que acontece que é muito comum também, o cabo vagabundo, ele costuma causar uma série de interferências no timbre do amplificador. Se você tiver vários cabos vagabundos, que é o caso quando você liga vários pedais, comprou aquele cabo baratinho, a tendência de você ter chiado, ruído, interferências é muito grande. Então fique longe dessas potências. Em um amplificador de guitarra, como que funciona o Send Return ou o Effect Loop? Então essa ferramenta é pouquíssimo usada aqui no Brasil, né? O Send Return e o Effect Loop ele serve exatamente para você inserir efeitos, né, entre o pré-amplificador e a potência do amplificador. Isso serve para quê? Vamos dizer que eu quero usar a distorção do meu amplificador. O meu amplificador valvulado, eu curto muito o timbre do drive dele. Mas se eu ligar um delay antes do amplificador, tudo que entra no input é distorcido. Então o Send Return permite que eu ligue esse delay entre o pré-amplificador e a potência, né? Uma saída, sai do pré-amplificador, entra dentro do pedal e retorna direto na potência. Então dessa maneira o delay está atuando sobre o som da guitarra já distorcido, então você tem mais qualidade. Existe alguma diferença em tocar com o amplificador no chão ou ele suspenso? Sim, tem uma diferença, né? Quando a gente está com o amplificador no chão, ele produz muito mais graves, né? Então você consegue ter um som muito mais encorpado. Serve tanto para contrabaixo quanto para guitarra. Quando você suspende ele, naturalmente o que você vai mais ouvir vai ser o som do centro do falante. Então você tem um som, acusticamente está faltando esse grave que eu falei que é produzido no chão, e você tem aquele som direto na sua orelha. Pra galera que assim, que não tem, que precisa de ouvir muito bem o que está tocando, geralmente estúdio de ensaio, se vocês chegarem, vocês vão perceber que os amplificadores estão todos suspensos, porque todo mundo chega no estúdio e quer tocar um amplificador no máximo, o dono do estúdio não quer que estrague os amplificadores, então ele bota suspenso para você se ouvir melhor. No chão, geralmente é necessário que você tome uma distância desse amplificador para você poder escutar o som do amplificador direito, o volume que está sendo produzido de verdade, né? Senão muitas vezes você acaba tendo muito som para frente, no caso do palco, se você tiver 1 metro do amplificador, você tem que botar muito volume, só que a pessoa que está na sua frente, que está na plateia, está morrendo, estribuchando com o volume do amplificador. Qual a diferença dos amplificadores de baixo com falante de alumínio e de papel? Então, eles têm uma diferença de timbre, né? Quando você pega o falante de alumínio, ele tem uma tendência de valorizar mais a região média aguda. E o falante de papel, ele tem um médio mais médio grave. Então, na verdade, assim, os dois funcionam para qualquer estilo, mas normalmente quem procura o falante de alumínio é quem quer tocar uma coisa que tenha mais foco nessa região médio aguda, então essa parte de slap, etc. Use com falante de papel, rock, reggae, blues, estilos assim que você precisa mais do som mais encorpado e mais grave possível. Por que em algumas caixas de baixo tem o drive? Então, essa coisa do drive nas caixas de baixo justamente é para você poder trazer uma definição dessas frequências mais agudas que normalmente o falante do baixo não produz, né? Então você tem exatamente esse acento do médio agudo, deixar isso mais preeminente, mais definido. Por isso caixas normalmente com 4 falantes de 10 costumam ter esse drive. Como são projetadas as caixas acústicas?
Então vai depender muito do projeto do amplificador, né? Normalmente quando você vai desenvolver a parte da caixa acústica, sendo ela separada ou até o próprio combo, você vai levar em consideração uma série de características que você quer que aquele amplificador produza. Então você vai casar um certo tipo de falante, você vai escolher essa acústica dela, se a tampa atrás vai ser aberta ou vai ser fechada, o tamanho do gabinete, dependendo exatamente do timbre que você está procurando. Então cada amplificador, ou cada combo, ou cada caixa acaba tendo um projeto específico para ser desenvolvido.